Ok, então, essa nossa reunião hoje, do dia 17, nós vamos falar sobre alguns questionamentos referentes à questão do planejamento de vocês, sobre alguns contextos educacionais voltados especificamente para as aulas remotas, né? Então, no fim da minha fala, a Verônica vai poder falar um pouco mais para vocês com relação a essa nova formatação de planejamento que a gente vai fazer já adequada com essas novas normas, né? Verônica pediu também para que eu falasse um pouco sobre a questão da intertextualidade, é um nome difícil. Mas a ação de realizá-lo não é tão complexa quanto o nome de falar, certo? Então, eu vou conversar um pouco sobre essa questão desse intertextualidade, como a gente pode fazer essa junção, certo? E aí, no decorrer das nossas atividades, eu creio que segunda-feira eu mando para vocês um modelo de estrutura com relação a essa intertextualidade, ou seja, como você ter um texto matriz e dele você sair ramificando para demais contextos, tá? Essa intertextualidade nada mais é do que uma ação extremamente para esse contexto que a gente vem vivendo agora, né? Então, eu estou trabalhando aulas remotas, as quais eu preciso aproveitar o máximo possível o tempo que eu tenho com os meus alunos e eu preciso tentar atingir o máximo de alunos possível com relação a esse contexto. Então, eu preciso dinamizar um pouco mais essas aulas, eu preciso buscar fazer com que esse contexto seja trabalhado, ou seja, eu consiga atingir o maior número de alunos possível, certo? De maneira mais rápida. Então, eu sempre converso, quando a gente trabalhou sobre esse tema especificamente, que para facilitar a compreensão de vocês, para ajudar na orientação de vocês, é importante que vocês escolham um tema para serem trabalhados. Nós temos duas disciplinas matrizes, que é português e matemática. São essas duas disciplinas que você vai vivenciar, né, ao longo da semana. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, 3 dias com aulas de português, 2 dias com aulas de matemática, e na sequência da semana seguinte a gente inverte essa ordem. E nesse dia, eu preciso achar, certo, uma junção, onde eu possa trazer, dentro da minha aula de português, por exemplo, um contraponto para dar a minha aula de ciências, por exemplo, certo? Eu vou trabalhar um assunto matemático e eu vou puxar a aula de geografia dentro daquele contexto. É essa a essência da intertextualização. É você ter um texto matriz e, a partir dele, você dá uma amplitude de aulas, tá certo? Então, segunda-feira eu mando um modelo para vocês, né, de como isso pode ser feito, mas eu vou dar os exemplos aqui, e aí quando vocês tiverem dúvidas, ou no final da minha fala, vocês podem aí fazer determinadas contextualizações sobre isso, tá certo? Eu coloquei como uma temática, por exemplo, nós tivemos recentemente o Dia da Mulher, tá? Então, é muito importante que você sempre busque, sempre se embase numa questão textual, procure um texto, né? Procure uma temática para você se nortear. Então, eu escolhi o Dia da Mulher, certo? Que nós vivenciamos recentemente. Então, vamos dizer que nesse dia eu estivesse trabalhando como minha disciplina matriz português. Então, eu vou procurar um texto falando a respeito do Dia da Mulher. A gente vai ter uma amplitude muito grande de textos, ou seja, a gente vai encontrar textos que falam sobre a importância da luta da mulher ao longo da história, dos benefícios que nós temos hoje, que foram conseguidos por essas mulheres ao longo dos sacrifícios, etc. Então, você escolhe uma temática, um texto ou um fragmento. Alguém me chama? Está numa reunião. Eita, Heraldo. Eu já fechei, Roslene, fique tranquila. Então, você escolhe um texto, um fragmento de texto para direcionar o seu trabalho, certo? Então, vamos dizer que o assunto que você esteja trabalhando seja substantivos próprios e comuns, tá? Então, obviamente, eu vou procurar um texto que
satisfaça essa minha atividade sobre o Dia da Mulher, mas que tenha um quantitativo ou uma frequência de substantivos comuns e próprios, por exemplo, dentro daquele texto. Por quê? Porque aquele texto vai ser a base para que eu possa ministrar a minha aula naquele dia, minha aula remota naquele dia. Então, eu vou trabalhar aquele texto, vou conversar com os alunos, falar a eles sobre a importância daquela questão textual, daquele fragmento, etc. Ok, vamos iniciar agora a nossa aula de português. Nós estávamos trabalhando, nós vivenciamos o quê? Substantivos próprios e substantivos comuns. Então, eu quero que vocês analisem esse texto e identifiquem no texto quais são os substantivos próprios e os substantivos comuns que nós temos nesse texto. Ou seja, a partir de um texto matriz, você pegou aquele gancho para dar sua aula de português. Fez a identificação, fez a correção com os alunos, né? Beleza, terminamos a nossa aula de português. Amanda, licença, eu vou aproveitar que você está tomando água. Você não vai passar aqueles slides que você preparou, né? Assim, você só tem nos informes. A gente só está vendo informes aqui. Isso, mas exatamente, os slides eu vou repassar, vou fazer um videozinho pequeno para os professores. Eu mandei um recadinho para você no WhatsApp, depois você olha que você vai conseguir entender. Ah, tá. Eu pensei que você pensava que estava passando, desculpa, viu? Não. Certo? E aí, aí eu terminei minha aula de português. Com esse mesmo texto base, vamos dizer que naquele dia eu vou fazer a interligação entre português e história, certo? Então, em cima daquele mesmo texto, eu vou iniciar minha aula de história e vou falar a respeito da importância da questão da mulher, a evolução, quais foram os benefícios que foram adquiridos por aquela mulher ao longo do tempo. Trazer história para esse contexto é bem simples, né? Então, eu peguei um texto matriz, trabalhei minha aula de português identificando substantivos próprios e comuns, que era o assunto de português que eu estava trabalhando. Na sequência, eu vou dar uma aula de história. Então, eu vou falar também em cima daquele texto sobre a questão da mulher, importância e valorização. Vamos dizer que nesse dia, ou eu mesmo fosse fazer uma aula de matemática, certo? Juntamente com esse texto. Como é que eu faria essa introdução? Como é que eu puxaria matemática aqui para dentro para a utilização desse mesmo texto? Se eu estivesse trabalhando números romanos, né, eu estivesse trabalhando essa contextualização de números romanos, quando você procura um texto que fala sobre a questão da mulher, você vai identificar muitas datas. E essas datas você poderia conversar com seus alunos, solicitar que esses alunos fizessem a transcrição dessas datas que são colocadas em algarismos para a questão dos números romanos, por exemplo, se fosse esse o assunto que você estivesse trabalhando. Vamos dizer que você estivesse trabalhando a adição com seus alunos, então você já procura um texto que tenha quantidades, que tenha valores, e aí você, depois que você fizer a explanação sobre aquele texto, você diz, olha, agora observe os valores que a gente tem aí, vamos fazer a soma desses valores? Ou então vamos fazer a identificação do tempo que passou de um movimento da mulher para outro. Quanto tempo demorou para que isso aconteça? Então, assim, a gente precisa de um texto matriz para, a partir dele, a gente sair puxando as demais disciplinas, tá certo? Então, isso é uma ideia para tentar fazer com que vocês consigam entender essa intertextualização de uma maneira mais simples. Se eu quisesse dar uma aula de arte também, né? Então, depois que eu terminei de fazer a minha aula de português, depois que eu dei a minha aula de história, então eu posso demonstrar para os alunos exemplos de cartões, né, de bilhetes para homenagear as mulheres e solicitar que eles o façam. Eu vi trabalhos belíssimos nas aulas de vocês, onde vocês solicitaram aos alunos que tirassem fotos das mulheres importantes na vida daquela criança, e eu vi muitos trabalhos muito interessantes que foram feitos por vocês. Então, boa parte de vocês já faz essa intertextualização, quase que não sai. Qual é a diferença? Você não faz o registro adequado desse processo no seu plano de aula.
certo? E isso é uma questão que agora a gente vai precisar fazer, certo? Então, você vai identificar como é que eu vou dar minha aula de português e vou puxar para uma aula de ciências. O que é que eu vou trabalhar? Qual é o material que eu vou trabalhar na aula de português que eu vou conseguir dar uma sequência numa aula de ciências, tá certo? Então, o trabalho é justamente esse, você ter uma organização, seja ele com texto, seja ele com uma imagem, seja ele com um vídeo. Então, a partir daquele vídeo, eu vou conseguir dar minha aula de português, eu vou tirar algum fragmento daquele vídeo para dar minha aula de matemática, certo? É nisso que se norteia essa questão da intertextualidade. E aí eu pergunto, quais são as dificuldades que vocês têm? Ou será que eu consegui me expressar de maneira que vocês conseguissem entender? Ou vocês ainda têm dúvidas sobre esse tipo de trabalho especificamente? Me digam aí. Agora é hora de eu ouvir vocês. Amanda? Diga. Lucicleide. Olhe, eu a princípio fiquei bem... Achei complicado, apesar de ainda não estar fazendo essa intertextualidade, não, pelo fato de estar seguindo a apostila, para não me perder, tá entendendo? Aí eu prometi para mim mesma, assim, que em abril é que eu vou fazer a intertextualidade. Agora que não é fácil, não, porque se for para seguir essas orientaçõezinhas que a gente tem da BNCC, desse guia de português e matemática, já fica um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar, assim, me esforçar para... Porque realmente fica até com um sentido melhor, né? Do que ficar português isolado de ciências, como matemática isolado de outra disciplina. Aí eu não estou fazendo, não. Realmente eu confesso que eu não estou. Para seguir a linha da apostila que eu já havia preparado, para não ficar diferente. Isso. Lembrem-se que tudo... Para quando a gente voltar um dia, se Deus quiser, eu saber que páginas trabalhou, quais não, para poder não haver repetição. Sim, senhora. Olha, lembre-se que tudo na nossa vida é um processo. E no começo, a gente acha realmente muito complicado. A gente tem muitas informações novas a seguir, né? Mas lembrem-se que vocês não estão sozinhas. A gente sempre trabalha muito em parceria. Vocês, entre grupos, se dão muito bem. Isso também é muito favorável. Vocês trocam muitas experiências entre si, né? Então, quando a gente consegue fazer alguma coisa que realmente deu certo, a gente sempre acaba socializando para os demais colegas de trabalho e isso facilita a compreensão de vocês, tá certo? Então, assim, as dúvidas que vocês tiverem, eu fiz um planejamento, vou mandar para vocês, faço um vídeo mostrando. Aí, quando vocês forem tendo dúvidas, vocês vão questionando, perguntem às meninas, perguntem a mim, e a gente vai socializando com vocês, a gente vai aprendendo junto com vocês, né? Agora, realmente, no início, até o nosso cérebro conseguir alinhar esse contexto, a gente demora um pouco, porque a gente está muito acostumado a trabalhar as disciplinas isoladas. Então, eu dava minha aula de português, fechei o livro de português, abri o livro de ciências, né? E dá sequência. Então, agora, como eu tenho uma aula remota em que eu tenho 15 minutos, 20 minutos, né? Então, eu preciso tentar otimizar e trazer uma questão muito significativa para esses alunos, tá? Então, assim, a gente está disposto a ajudar todos vocês. Quando vocês tiverem dúvidas, a gente vai fazer modelos para mostrar para vocês e a gente vai dialogando. Isso vai fazendo com que a gente vá aprendendo junto com relação a isso. O que me deixa muito tranquila é saber a disponibilidade que vocês têm de aprender, né? Estarem com a mente aberta sempre para pedir ajuda, para tentar. Então, isso faz muita diferença. Tá bom? Amanda. Diga. Muito obrigada. Olha, Marilene. Veja, diga. Até mesmo os livros, né, português, ele já, de certa forma, ele já faz isso aí. Isso aí. Não é? Hoje mesmo, olha, eu trabalhei o quê? Eu trabalhei conjunções no livro. E já estava, como é que se diz, fazendo todo esse movimento com ciências em que o texto trabalhou sobre a floresta amazônica. Isso mesmo, galera. Né? Pronto, aí eu acho que é só a gente
dá uma pincelada, puxar de um canto e de outro, que se conclui, né? Olha, a dificuldade que eu percebo em vocês não é de fazer. Não é de fazer, porque muitos de vocês já fazem isso inconscientemente. A dificuldade de vocês é colocar isso no papel, sabe? Fazer essa relação, demonstrar tudo que está sendo feito de maneira escrita no papel. E isso a gente vai também dar respaldo a vocês, ajudar vocês. Eu tenho certeza que a questão do fazer não vai ser um problema tão sério para vocês, porque muitos de vocês já fazem isso. Né? Então, é justamente essa questão da gente exercitar a forma de como você vai colocar isso no seu plano de aula, no seu roteiro de trabalho, tá certo? É mais sobre isso aí. Mas fico feliz, fico feliz. E aí, mais alguém? Se vocês ficam em silêncio, eu creio que vocês estão entendendo tudo, hein? Olha o perigo disso aí. Boa noite, meninas. Olha aí a menina Angelita dando o prazer da sua presença para a gente, pessoal. Boa noite. Bem-vinda, galega linda, cheirosa! Obrigada, amor. Saudade de vocês, viu? Não aperte muito não, senão ela chora, viu? Que ela tá muito chorosa agora. Qualquer coisa que ela já chora. Aí vejam, outra coisa que a gente precisa conversar também é sobre algumas organizações das questões das aulas remotas que já estão acontecendo, certo? Muita gente já está se enquadrando dentro desse contexto, trabalhando com vídeos, trabalhando com imagens, né? Agrupando esse contexto com as questões do livro didático de vocês, então isso está muito bacana. Mas nós ainda temos professores que estão utilizando como único meio de comunicação apenas áudios de explicação, certo? Então, cuidado com isso. Se aquele assunto que vai ser trabalhado no livro, certo? Se o professor conseguir fazer um vídeo explicando a esse aluno aquele assunto e etc., mas, Amanda, eu não consigo fazer o vídeo, eu tenho dificuldade. Então, vamos no YouTube dar uma olhadinha no que a gente tem referente a esse contexto que você vai precisar trabalhar na aula de hoje. Tente diversificar um pouco mais essa questão de como apresentar esse contexto para esses alunos, tá? Então, lembre-se que o áudio, ele tem que vir como um suporte, ele não pode ser a principal forma de apresentação dessa aula, tá certo? Tenham cuidado, fiquem atentas a essa questão, que aí a gente está sendo bem cobrado com relação a isso. Se vocês precisarem de ajuda, solicitem, acionem, perguntem, que a gente vai fazer o possível para ajudar vocês. Então, não esqueçam, o áudio ele serve como um complemento do trabalho que você está fazendo. Então, se você vai trabalhar um assunto no livro, então que faça um videozinho rápido, que explique ao aluno. Se você não consegue fazer essa questão dos vídeos, busque na internet, a gente tem uma quantidade de material muito bom na internet que pode vir a ajudar vocês nessa organização. Então, eu vejo muitas aulas com muitos recursos sendo trabalhados, né? Então, isso é muito positivo para o aluno de vocês, certo? Gostaria também de informar a vocês que eu acredito que a professora Silvia não está conosco na aula de hoje, porque ela teve alguns problemas pessoais, precisou ir a Recife e não houve tempo hábil de que ela estivesse aqui conosco no dia de hoje, certo? Então, basicamente, o que eu quero falar para vocês sobre essa questão da intertextualidade fica mais ou menos nesse norte, e não vai ficar só nisso, certo? Porque eu vou preparar algumas aulas para vocês, eu vou preparar alguns vídeos para mandar para vocês, porque simplesmente falar é muito fácil, né? Então, é bom que a gente mostre como é que faz, como é que a gente vai organizar esse contexto, como é que eu vou colocar isso no meu plano de aula. Então, a partir do momento que a gente proporciona para vocês o modelo, fica mais fácil de vocês se nortear e seguir por esse caminho, tá certo? Verônica, vamos aí às nossas orientações referentes à questão dos planejamentos. Primeiro, a gente começa com a nossa data de entrega. Deixa eu liberar.
Tenta liberar teu microfone, que eu aqui não estou conseguindo, Verônica. Ok? Aí, foi. Boa noite, gente, mais uma vez, né? Já dei boa noite a alguns, outros que estavam entrando, mas dá graças a Deus, né, que nós estamos aqui diante de tanta coisa que está se acontecendo, mas vamos rezar e confiar no Senhor, que em nome de Jesus isso vai passar. Parabenizar, como diz a Amanda, né, o trabalho de vocês, como sempre, excelente, né, graças a Deus, e só complementar algumas informações, tá certo? Então, esse ano, nosso planejamento será semestral, tá certo? Nós vamos fazer a primeira e a segunda unidade. Será língua portuguesa e matemática, que vocês vão fazer por esse material aqui, que já tem no e-mail de vocês. Se não tiver, a gente vai mandar, tá certo? Língua portuguesa e matemática vai ser por aqui. Lembrando que cada professor vai fazer o seu. Como são duas disciplinas, então fica mais fácil, não é assim? Agora, se vocês quiserem se juntar e um ajudar o outro, pode, com certeza. A gente está com um nível bem parecido, nossas turmas, e aí, mas cada um entrega o seu, tá certo? A gente está pedindo também, quando eu digo a gente, é porque eu já combinei isso com Silvia e com Litinha, tá certo? E com Amanda também. Aí a gente está pedindo também para vocês enviarem por e-mail. Por quê? Se tiver alguma coisa, né, que precise organizar, a gente faz isso na escola, imprime, não precisa estar chamando vocês para consertar, tá certo? E a gente pede também o impresso. Tanto vocês entregam por e-mail como por impresso. A Amanda organizou uma capa bem legal, que a gente também vai fazer, é uma capa padronizada, tá certo? Para ficar tudo bonitinho, tudo igualzinho, tá certo? A questão do cronograma, a gente pede muito, gente, que vocês sigam, porque, assim, quando o pessoal da secretaria fez, vocês sabem que é umas coisas que, quando eles se juntam para fazer, é umas coisas que dá muito trabalho, e é em pró. Não é porque foi a secretaria que fez, é porque, quando eles fazem, é porque é para melhorar realmente, para nos ajudar nas aulas remotas. Aí a gente pede que vocês sempre usem o cronograma semestral enviado pela secretaria, tá certo? O modelo do planejamento, como eu lhe tinha feito o ano passado, fica mais prático, a gente também vai virar para vocês como também o esqueleto, tá certo? Olha, ele é bem prático, tá vendo? Não sei se vai dar para ver, mas eu vou ler para vocês. Vem o campo temático, vem... O que é o campo temático? É o campo, né, o lugar onde o menino vai usar, né, a questão dos textos, né, na vida cotidiana, etc. Né? Os objetos de conhecimento, os conteúdos, código e habilidades, que dessa vez a gente vai colocar, certo? E os procedimentos metodológicos e os instrumentos avaliativos. Ou seja, tudo isso vocês vão encontrar aqui, tá certo? Quando eu fiz esse planejamento, foi bem fácil. O que foi que eu fiz? Eu fui lá no primeiro ano, na leitura, que eu só fiz de leitura da primeira unidade. Aí eu fui lá, copiei e colei no Word. Aí depois eu só fiz copiar de lá e jogar no esqueleto, tá certo? Do planejamento. Aí é bem simples. Aí depois você muda a letra, etc e tal. Não precisa digitar português e matemática, que é os que vocês vão fazer, tá certo? O que é que vocês vão aumentar, como o ano passado? Metodologia, que são os procedimentos metodológicos, e os instrumentos avaliativos, tá certo? Que vocês podem dar uma olhada nos de vocês o ano passado e usar também, com certeza, né? Ou acrescentar, ou tirar, enfim, tá certo? Nós vamos também mandar por e-mail, tá certo? Esse planejamento, tá certo? As outras disciplinas, como a Amanda falou, elas vão ser intertextualizadas, quase não sai, com português e matemática, que foi tirado desse material aqui, que alguns professores fizeram a formação, né? E esse ano ainda me perguntou, Verônica, o que é aquele material para a gente fazer? Muito bem, vamos usar. Esse material nós vamos também mandar, que a Secretaria de Educação já organizou, tá certo? Aqui, ó, tá aqui.
eu tenho o meu aqui, ela organizou e vai mandar também, a gente vai mandar também para vocês, que vai ser, no caso, vocês vão usar na sequência de ensino, tá certo? Como a Amanda bem explicou, tá bom? A questão de português e matemática, a gente também, eu, Litinha e as meninas, também lembrar vocês que português ele vai ter, porque vocês vão achar isso no material, com certeza, está lá. Aí vocês têm que colocar bem direitinho os eixos, porque assim, alguns planejamentos faltou o ano passado, e a gente não pode deixar de trabalhar esses eixos, certo? Aí leitura, escrita, oralidade, produção e análise linguística, tá certo? Como matemática também, né, que tem também, né, os eixos, que é número, geometria, enfim, vocês vão olhar isso aí, para não ficar, me estender muito, vocês vão ver isso bem direitinho lá, tá certo? Mas, Verônica, só tem um, né, isso aí você repete nas 4 unidades, porque número a gente sempre usa. Outra coisa, quando vocês fizerem, né, o planejamento, aí vocês dêem uma olhadinha assim e separem direitinho. Por exemplo, se tiver, se eu não me engano, português do primeiro ano tem 9, né? 9 conteúdos. Aí você separa direitinho. Eu coloquei 3 para o primeiro, deixei 2 para o segundo, 2 para o terceiro e 2 para o quarto. Aí vocês separam direitinho, tá certo? E se precisar repetir, repete, não é? Que a gente sempre está usando esses conteúdos, né? Isso a gente sempre está repetindo. A questão também Bom, gente, eu acho que só foi isso. Quem tiver alguma dúvida no código, né, aquele códigozinho que tem, eu só vou lembrar vocês. Quando vocês verem o código, vocês vão ver assim, né? EF01 LP01 PE. Aí o que quer dizer isso, esse códigozinho? Quer dizer que EF é ensino fundamental, 01 é o primeiro ano. Às vezes vocês vão achar 15, quer dizer que esse conteúdo é dado do primeiro ao quinto ano. 13, né? Aí vocês vão ver que esse conteúdo dá do primeiro ao terceiro ano, enfim. LP, língua portuguesa, que depois vocês vão ver de matemática. 01 é a numeração da habilidade, né? E PE, porque é de Pernambuco, tá certo? Eu acho que eu já passei Sim, aí como a Amanda falou, a gente está pedindo dia 10 de abril, mas, Verônica, tão rápido, não é porque só são 2, né? Língua portuguesa e matemática, e só 2 unidades, tá certo? E é como eu falei a vocês, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não sei como vai ser o funcionamento da escola semana que vem, senão vocês iam lá e eu explicava direitinho, mas vocês vão ver que é bem fácil, viu? Se você copiar e colar aquela tabelinha que vocês vão, né, salvar, cola no Word e ali vocês vão copiando e colando e jogando no esqueleto, e muda a letrinha, é bem fácil. E aí vocês vão aumentar, como eu já falei, a metodologia e o procedimento avaliativo, tá certo? Eu creio que a gente já falou tudo. Vocês têm alguma dúvida? Agora é a hora de vocês. Verônica. Aí, assim, só complementar. Vocês, quando a gente mandar, porque a gente não mandou ainda, porque não adiantava a gente mandar o material e vocês ficarem, né? Isso aí o quê? Nós vamos mandar para o e-mail de vocês todo esse material, viu? Aí é necessário que vocês imprimam, é bem pouquinho, são pouquinhas folhas, porque aqui estão todos, mas é bem pouquinha folha, tá vendo? É necessário, porque isso aqui vai fazer parte da sequência de vocês, que aqui são as outras disciplinas, bem como o planejamento de vocês, que seria bom vocês terem o de vocês em casa, que eu creio que vocês tenham, tá certo? Aí é necessário vocês imprimirem, tá certo? São poucos. Também como esse daqui, que são poucos também, tá certo? Será necessário vocês imprimirem, tá bom? É pouquinho. Aqui está aqui porque é do primeiro ao 9º ano, aí tem estudinho, né? Mas para vocês são menos, tá certo? Alguma pergunta? Aí, no caso, a gente só vai fazer de português e matemática? Isso. Sim. Mesmo, né? Isso. Porque, como a Amanda bem falou, as outras disciplinas vão estar intertextualizadas nessas 2 disciplinas, o que vai aparecer na sequência didática. As outras disciplinas, elas vão aparecer na sequência didática
com esse material que a secretaria organizou bem direitinho e selecionou por unidade, viu? Tem todas as disciplinas, viu? Eu estou achando bem mais prático esse ano, não sei vocês, não precisar fazer todos os planejamentos, eu estou achando assim bem mais prático. Como a Amanda falou, é a questão da adaptação das aulas remotas, né? Vocês têm mais alguma pergunta? É porque antes, quando a gente tinha aquele currículo, né, bem grosso, a gente recebia já encadernado, aí não precisava a gente estar fazendo planejamento individual, né? Ele já estava todinho ali. Aí, no caso, como se a gente imprime, aí acha assim, uma coisa quase desnecessária, né? Tá copiando e colando, se já tem uma coisa que a gente vai imprimir, já sai prontinho, né? O que é que você diz aí? Estou errada? Ô, Luzia, Luzia, Diga. é porque nesse documento você tem que colocar como é que você vai dar a sua aula, entendeu? Tem um espaço lá na coluna onde você vai explicar como é que você vai ministrar a sua aula, quais os recursos que você vai usar, quais as atividades. Por isso que estão pedindo planejamento agora. Antigamente o fluxo vinha já pronto, mas agora não estão mais usando o fluxo, Sim, aquele... entendeu? Sei. É por isso. Um complemento aí, como a gente faz, né? Porque você É, tem que tá colocar certo. como é se o assunto aí, por exemplo, poema, você vai dar uma aula sobre poema, gênero textual. Aí você vai ter que dar uma coluna lá, você vai ter que explicar como é que você vai ministrar essa aula. Se você vai usar um vídeo do YouTube, se você vai usar um texto, um player, se você vai fabricar um textinho seu para sua casa, ou um exercício, uma pintura, ou um cartaz, você tem que colocar, entendeu? Tá certo. E eu fiquei no EJA e também fiquei trabalhando com Iva e Marlene. Por isso que eu vou trabalhar com vocês também. O que vocês precisarem de mim, eu estou para ajudar, viu? Vou ver se eu melhoro mais para a semana, e aí a gente faz umas aulinhas explicando como é que vocês vão dar essas aulas. Viu? Essas aulas com duas disciplinas mais resumidas, né? São aulas resumidas, você tem que envolver duas disciplinas. Certo? Tá certo. Mais alguém? Eu não estou entendendo muito bem, não, Amanda. Olha, veja só. Nós vamos... Logo eu entrei já atrasada, porque eu estava sem internet, entendeu? Eu estou meio perdida nessa reunião. Olha, veja bem. A nossa reunião está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar, vocês vão poder ver com um pouco mais de calma, certo? Nós vamos fazer modelos, nós vamos fazer vídeos, tudo para mostrar a vocês como é que funciona na prática. Porque às vezes a gente falando, você pode ficar um pouco confusa, certo? Então não se preocupe não, a gente vai munir vocês de muito material e esse diálogo que a gente está tendo hoje, a gente vai continuar tendo, certo? A gente vai marcar